Então, neste episódio sobre a vida de José, eu vou te dar mais evidências da intimidade que José tinha com Deus. E como essa intimidade ela foi crucial, de extrema importância e estratégica para que ele fosse o administrador que realmente foi. Sem essa intimidade, realmente a influência de José não seria a mesma. E eu tenho certeza que você que quer ser um administrador, você que quer ser uma administradora que agrada a Deus, veja só, este é o ponto. Ser um administrador ou administradora que agrada a Deus, tá? Você precisa ter essa intimidade que José teve com Deus. Então, eu sou o Paulo de Tarso, do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. Estamos nessa série sobre a vida de José, que foi o maior dos administradores lá do Antigo Testamento, né? E isto nós estamos, então, fazendo um estudo detalhado da vida de José, para que a partir desse estudo você possa extrair princípios para nortear a sua vida financeira, né? Normalmente as pessoas se preocupam, elas querem saber qual foi o segredo, né? E esse segredo parece ser alguma coisa completamente, vamos dizer, voltada para as capacidades, para as habilidades que essa pessoa tinha em relação ao dinheiro, em relação às finanças. Mas nós vamos ver que como Deus pensa de uma maneira completamente diferente das pessoas, então nós temos que entender qual é a perspectiva de Deus. Jesus, lá no Novo Testamento, ele disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, ainda que sejam muitos. Então, veja só, não é porque a pessoa tem muito dinheiro que dá a ela o quê? A autoridade para falar sobre o dinheiro. Ele pode ter muito dinheiro, mas usar inadequadamente esse dinheiro. Então vamos lá, vamos voltar aqui para José para a gente entender essa intimidade que ele tinha com Deus. Veja, nós estamos no ponto em que José ele foi vendido, né, traiçoeiramente pelos seus irmãos e foi parar no Egito. Mas veja só o que aconteceu. Ao ir para o Egito, José foi comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar era um alto oficial do faraó. Veja aí a ação de Deus na vida de José, fazendo com que ele fosse comprado por uma pessoa que já tinha o quê? Um relacionamento com a mais alta autoridade egípcia, que no caso era o faraó. Ele foi então trabalhar para Potifar. E o que aconteceu? Aí sim você vai perceber essa intimidade de José com Deus quando o autor bíblico diz assim, que apesar dessa, vamos dizer assim, dessa fase difícil que viria pela frente dele, pelo fato de ele ter sido vendido, o autor bíblico diz assim, o Senhor estava com José. Então, atesta, né, indubitavelmente, esse relacionamento de José com Deus. O Senhor estava com José. De modo que ele prosperou. Então, lá na casa do egípcio, né, quando estava trabalhando para Potifar, José prosperou. E aí o egípcio tirou José do campo e o trouxe para casa. E o autor bíblico continua dizendo assim, quando este percebeu, quer dizer, quando Potifar percebeu que o Senhor fazia, tudo que José fazia, Deus fazia prosperar, então ele se agradou de José, né? E colocou então para trabalhar diretamente como para ele, né? Nos negócios, né? Tomando conta. E o autor bíblico ainda, ele registra o seguinte, que desde que Potifar colocou José para trabalhar para ele, para cuidar de sua casa, cuidar dos seus negócios, o que aconteceu? Deus abençoou a casa do egípcio por causa de quem? Por causa de José. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, veja que coisa extraordinária que era essa intimidade que José tinha com Deus. E você não vê ali no texto bíblico, em momento algum, José, ele falando mal
ele se maldizendo da sua situação. Ele, por causa dessa intimidade que ele tinha com Deus, não é? Que deu a ele essa capacidade de poder passar por essas grandes dificuldades. Então, eu tenho certeza que você que quer ser um administrador e uma administradora que agrada a Deus, precisa então ter essa intimidade com Deus. E como é que essa intimidade ela acontece? Você buscando a Deus logo na primeira hora do dia, em oração, buscando a Deus na sua palavra, em tudo que você vai fazer, buscando o conselho de pessoas piedosas, ou seja, tendo uma vida de intimidade com Deus, vai ser o que? O fundamento, vai ser a base, a fundação para que você possa construir a sua casa financeira, a sua vida financeira. É nessa intimidade com Deus que Cristo tanto fala já no Novo Testamento, mas que você precisa entender aqui a partir dessa intimidade com Deus. Então veja só, eu vou deixar aqui as referências bíblicas, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E as ferramentas para que você possa também colocar isso em prática na sua vida. Tá? E nós vamos dar continuidade a esses episódios, né? Falando detalhadamente. Eu vou falar detalhadamente, tá? Não vou fugir do detalhe para que você possa compreender por que este homem, José, se tornou o maior administrador de todos os tempos, tá bom? Se debruça sobre esta palavra, medita, não passa simplesmente sem meditar, sem ter a orientação, sem se debruçar sobre o texto da palavra. E olha, manda para as pessoas que você ama, pessoas que estão precisando também dessa orientação, tá? Não deixe de dar o like aí também no vídeo. A gente se vê em breve, tá bom? Mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a sua família.